Olá, amados, tudo bem? Conforme eu disse no vídeo de reabertura do canal, além de abordar notícias e assuntos relacionados ao fim dos tempos, eu quero fazer alguns vídeos onde nós vamos estudar a Palavra de Deus, buscando a revelação acerca de sua Palavra. E para começar, eu quero estudar dois temas muito interessantes e relevantes para a igreja nos últimos dias. O primeiro tema será a teologia da criação e o segundo, os eventos finais. E para isso vamos estudar as passagens que falam sobre o final dos tempos, principalmente o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. No vídeo de hoje vamos falar da teologia da criação. Eu vou mostrar para você uma revelação incrível que Deus me deu acerca da eternidade. Acredite, o conteúdo que você vai ver aqui hoje você não vai encontrar em nenhum lugar da internet. Talvez nos melhores seminários de teologia. Acredite, você vai passar a ver a Bíblia com outros olhos. Você vai ver como a palavra de Deus é espetacular e profunda na hora de nos dar conhecimento. Então assista até o final e aproveite. Então vamos lá, vamos começar fazendo uma oração. Senhor Deus, peço que neste dia o Senhor venha nos guiar no entendimento de sua palavra. Traz revelação para todos nós. Que o seu Espírito nos revele a verdade por trás da letra. Que o teu amor nos conduza na correta interpretação da palavra. Tire de nossas mentes os odres velhos e coloque no lugar odres novos para receber a sua palavra, como um renovo de Deus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. O assunto de hoje é a teologia da criação. Os títulos que eu vou colocar nos vídeos vão começar assim: Incrível, Teologia da Criação, parte 1. E o assunto do vídeo. Vou fazer isso para que fique mais fácil de você identificar os vídeos desse estudo no canal. Bom, para estudar a Bíblia, é muito interessante que você esteja de posse de duas coisas. Primeiro, a sua Bíblia. Eu vou usar aqui algumas versões. Você usa o que você tiver aí à sua disposição. Além disso, é importante você ter uma caneta ou um lápis e um marca-texto, como este aqui. Durante o estudo, vamos fazer muitas marcações na Bíblia. Assim, fica mais fácil para você quando for estudar, para poder ensinar outras pessoas acerca daquilo que vamos ver e aprender durante as aulas. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a teologia da criação e o assunto de hoje é o início de tudo. Eu estava estudando ontem, revendo o conteúdo que eu iria falar hoje, e Deus me deu uma revelação incrível acerca da eternidade. Como é um assunto que eu vou tratar aqui dentro desse estudo, eu fiquei muito feliz com relação à imagem e à figura que o Espírito Santo me revelou em relação ao que é a eternidade, Porque todo estudo bíblico, na verdade, ele acaba envolvendo o assunto da eternidade. E esse assunto da criação, nós vamos falar muito sobre isso. Só que as pessoas têm muita dificuldade, de entender acerca da eternidade. O que é a eternidade? Como é na eternidade, Então, eu creio que você vai gostar muito desse assunto. Então, fique e assista até o final, ok? Vamos lá? Para falar de teologia da criação da terra e dos céus, primeiro precisamos falar do Criador, daquele que criou tudo isso, certo? Abra comigo em Salmos 90, vamos ler o verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Bom, na fundação da terra, na formação da terra, Deus habita em algum lugar, certo? E ele habita a eternidade. A eternidade é a habitação de Deus. E esse texto aqui, de Salmo 90, verso 2, diz o seguinte, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, em um determinado lugar, em um momento em que o tempo não pode ser observado, este lugar é a eternidade, o Kairós de Deus. Deus habita na eternidade. Nós, seres humanos, temos uma certa dificuldade para entender a eternidade, porque nós vivemos em um mundo onde tudo é definido cronologicamente. E por que nós conseguimos observar o tempo passando? Por causa da rotação que a Terra dá em torno do seu próprio eixo em relação ao Sol. Através disso, nós podemos contar as horas, os dias, os meses, os anos, e observar as estações. Agora, olha a revelação que Deus me deu acerca da eternidade. Imagine você olhando para uma linha do tempo. Esta linha do tempo que você não consegue ver o início e o fim, ela é marcada por eventos. Então eu perguntei para o Espírito Santo, e como é a vida na eternidade? Aí ele trouxe para a minha realidade para eu tentar entender como funciona. Aí ele disse o seguinte, tente imaginar um mundo onde o sol nunca se põe.
O céu é um lugar iluminado pela minha glória, onde os seres gerados por mim não morrem. E disse mais, você não precisa se preocupar com o tempo. E tudo o que acontece é registrado como eventos da eternidade. E a história é contada através da observação desses eventos. Isso é a eternidade. Eu fiquei maravilhado com isso, porque dessa forma eu consegui entender, né, como Deus vê as coisas, né, como as pessoas que estão lá, elas entendem a história, né? Então, pessoal, em um determinado momento da eternidade, Deus decidiu criar os céus e a terra como nós o conhecemos. Veja, abra comigo no livro de Isaías 45, verso 18. E aí você aproveita e já grifa esse texto. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu vou ler de novo. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, verso 18. Amados, preste atenção nesse texto. Deus está dizendo que Ele criou os céus, que formou a terra, que Ele não a criou vazia e formou ela para que fosse habitada. Agora, abre comigo em Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Repare que a palavra céu está no plural. Eu não sei se você sabe, mas existem 3 céus. Abra comigo em 2 Coríntios 13, capítulo 12, verso 2. Olha só, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu, segundo Coríntios 12, 2. Quer dizer, Deus habita no 3º céu. Este céu se chama eporâneo. No verso 1 de Gênesis, Deus criou os céus. Que céus são esses? São os céus que estão abaixo do céu de Deus. O primeiro céu criado por Deus é chamado de mesorâneo e o segundo é chamado de aurâneo. O mesorâneo é o céu onde estão as estrelas, as galáxias, conhecido como céu interestelar. O aurâneo é o céu dos homens, é a nossa atmosfera, que é formada por gases que envolve toda a Terra e serve para proteger a Terra. Então vamos lá. Quando os céus e a terra foram criados? Em um momento na eternidade, e conforme disse em Isaías 45:18, ele criou os céus, criou a terra para ser habitada, deu forma à terra e disse, não a criou vazia. Quer dizer, haviam coisas aqui na terra. Agora eu te pergunto, quantos anos tem a Terra? Segundo a ciência, com o uso do carbono 14, a Terra tem milhões de anos. Faz sentido, pois a Bíblia mostra que a Terra foi criada em um determinado momento da eternidade. E a prova que a Terra não foi criada vazia é constatada pela existência de fósseis. Quer dizer, a Bíblia está confirmando a ciência e vice-versa. Agora, o que aparece depois do texto de Gênesis 1, verso 1? Ponto final. E o que a regra gramatical fala sobre o ponto final? Que ele indica uma pausa longa, que encerra um período. Interessante, né? Agora, vamos ler o verso 2 de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, verso 2. Grifa o texto era aí na sua Bíblia. Em algumas traduções a palavra é estava, sem forma e vazia. Aí você grifa, se for estava, você também grifa ela. Abre um parênteses nessa palavra e puxa uma linha, né, para a beirada da sua Bíblia e escreva assim, tornou-se. É o seguinte, a palavra no original aí é tornou-se, sem forma e vazia. É a mesma palavra de Gênesis 19, verso 26, quando a esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal. A palavra hebraica lá é a mesma, e lá foi traduzida corretamente, então eles deveriam ter traduzido aqui da mesma forma. Os estudiosos da palavra acreditam que o tradutor do hebraico para outras línguas não tinha como explicar o motivo da terra ter se tornado sem forma e vazia. Então traduziu para uma palavra que dava a entender isso.
Por isso que a tradução mais próxima de tornou-se seria estava, né? Agora, era é totalmente errado. Então, se a sua estiver era, você abre um parênteses, risca embaixo, puxa uma setinha e escreve tornou-se, né? E a terra tornou-se sem forma e vazia. Pois nós vimos em Isaías 45 que a terra ela foi formada e não estava vazia, que Deus criou para ser habitada. E o verso 2 mostra que ela estava vazia. Agora, olha isso, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção nisso aqui. Uma segunda prova de que a terra não foi criada vazia, que ela foi criada para ser habitada, é que Deus deu forma a ela. E a glória de Deus iluminava a terra neste tempo, porque ela foi criada durante a eternidade. E a glória de Deus envolvia, né? Ele envolve toda a eternidade, todo aquele ambiente, né? Pois agora a Terra está em trevas, né? Se você vê aqui, ó, ele está dizendo que a Terra está em trevas. E cientificamente não pode haver trevas onde não houve luz primeiro. Isso é ciência. A ciência, a física prova isso. Não pode haver trevas onde não houve luz primeiro. E no primeiro verso, vemos Deus criando os céus e a terra. No segundo, Deus não aparece, mas o seu Espírito. E havia trevas sobre a face do abismo. E a ciência prova que não pode haver trevas onde não houve luz primeiro. Quer dizer, aconteceu alguma coisa entre os versos 1 e 2 de Gênesis que a glória de Deus deixou a terra. E agora ele volta para recriar e reorganizar a terra, que neste momento está vazia e está um caos. Agora abre comigo em Jeremias, capítulo 2, verso 23. Se você puder, você grife isso aí também. Jeremias, capítulo 4, vamos ler o verso 23. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Viu só? Por algum motivo, que nós vamos estudar ainda mais à frente, Deus destruiu a terra. E agora ele volta para recriar a terra, para ser habitada por nós, os seres humanos. Isso mostra que, inicialmente, a terra não foi criada a priori para nós, os humanos. Veja bem, nós só começamos, estamos só no verso 2 de Gênesis. Sabe, é muito importante que os cristãos entendam a palavra de Deus. Pois veja bem, olha como diz o texto, estejam prontos para dar razão da vossa fé. Nós não cremos no escuro, né? A nossa fé tem bases, e bases sólidas. E tudo na nossa fé é explicável, né? Quando você começa a ler a palavra de Deus, começa lá em Gênesis 1 e o Gênesis 2, o que dá a entender? Que Deus criou a terra de uma terra sem forma vazia, né? Você não entende isso? Se você começa a ler o verso 1 e na sequência o verso 2, parece que Deus apareceu em algum momento, né? E a terra estava em trevas, né? E começou a recriar a terra ali, daquele ponto, como se já existisse uma terra. Mas quando você se aprofunda na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, então você começa a ver que isso de fato não aconteceu. Aconteceu, porém não nessa ordem, né? Então, quando você começa a estudar a palavra de Deus a fundo, a palavra de Deus começa a se revelar a você, trazendo uma revelação que a maioria das pessoas não tem, né? Ou que só estuda a palavra de Deus, mas não tem essa revelação da palavra de Deus. Então, é muito importante que você entenda, que você dê razão à vossa fé, né? A nossa fé tem bases sólidas, e nós temos que ter respostas para as pessoas que chegam e perguntam, como aconteceu isso? Né? É por isso que, por exemplo, essa teoria da evolução, ela tem força, ela tem ganhado força entre as crianças, entre os jovens. Eu já vi adultos, já vi cristãos dizendo, não, eu acredito em Deus, mas eu acredito na evolução. Quer dizer, não tem fundamento, porque a palavra de Deus diz que o homem foi criado por Deus, né? A partir do barro, daquele vapor que subia na terra, aquilo se transformou num barro e Deus moldou o homem. Como é que um cristão pode acreditar numa teoria da evolução quando a palavra de Deus diz como foi feito? Entendeu? Não faz sentido isso. Então, se você ler o capítulo 1 de Gênesis, o verso 1 e 2, você imagina que a terra foi criada a partir de uma terra já existente, né? Que a terra foi recriada ou reformulada, refeita a partir de algo já existente, né? E isso não é verdade. Quando nós estudamos, vemos que ela foi criada a partir de um ponto da eternidade, no evento da eternidade. Ela foi criada por Deus, ela foi formada para que fosse habitada, e a glória de Deus envolvia a terra. Por isso que os luminares
o Sol e a Lua, os dois maiores luminares que o texto diz, eles foram criados só no verso 14. Então, entre o verso 1 e o verso 14, quantos anos foram? Não dá para saber. Como que podemos analisar essa questão do tempo, né? Quanto tem esse dia? Pode ter milhares de anos, milhões de anos. A gente não sabe, porque o Sol só foi criado no verso 14. Então, até o verso 14, nós não sabemos quanto tempo de fato passou, entendeu? Se você gostou desse vídeo e se de alguma forma eu contribuir para o seu crescimento espiritual, deixe um comentário, assine o canal e deixe seu like, é claro. Compartilhe este vídeo, ajude nosso canal a crescer. Em breve darei continuidade a este assunto. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.